Esse aqui, apesar do título, tá? Eu queria deixar claro que não é um vídeo sensacionalista, não tem essa intenção, tá? É uma pesquisa, é um questionamento. Nós somos espiritualistas e também estudamos a projeção astral, quer dizer, como principal foco. Isso significa que nós podemos encontrar esses seres fora do corpo, mas não só. A intenção hoje não é falar deles em relação à projeção astral, que é uma coisa que a gente já fala sempre e está aí, mas as ações que aconteceram, as ações percebidas em tese pelos governos e pelos locais, algumas estranhamente escondidas, as últimas ações acontecendo, que foram bem fortes aqui no nosso Brasil, inclusive, tivemos vários avistamentos, certo? Então o objetivo é de discutir isso, juntinho. Eu vou trazer aqui livros, artigos, jornais, pesquisas, tudo que a gente pode trazer para embasar ideias de tecnologia, até conspiração, do tipo o homem ter pego algumas tecnologias com os achados de restos de naves ou sei lá o que, algumas teorias da conspiração assim, algumas delas aí. Uma pergunta que sempre nos fazemos e dá uma excelente teoria da conspiração. Eu vou fazer essa pergunta para você. Uma enquetezinha. Na sua opinião, algo ligado aos aliens da gente? Governo, você pode pensar governo de qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer coisa. Você acha que existe a possibilidade de ter tido realmente uma documentação? Imagine, você realmente documenta. Você acha que ele controla a imprensa para que, de alguma forma, essas ações não... Será que consegue se controlar a internet, por exemplo? Eu acho que não. Será que uma pessoa que avista e consegue realmente fazer? Será que também cai em descrédito? Ou os vídeos não saem tanto, não são, chamam atenção? Talvez será que existe alguma coisa nesse aspecto que tenta travar as informações que acontecem? E se tem, por quê? Bom, antes de mais nada dizer que aconteceu uma coisa bem engraçada comigo. Eu entrei nesse assunto há muito tempo atrás, apesar de não ser o meu foco, mas muito curiosa. Em 2022, eu fui ao Instituto Monroe, tá? E lá tivemos o curso e aliás, deixa eu pegar o vídeo aqui que eu esqueci. Eu filmei isso, vou filmar, mostrar para vocês aqui. Tive uma visita inesperada de um dos caras nesse aspecto, ligado a paranormal, tá? Paranormalidade. Mais conhecidos nessa área, pesquisado, tá? Que é o Joe McMonagly, alguma coisa assim, não sei falar o nome, é o Joe Messi, tá? Você tem ideia, esse é o vídeo que eu filmei de lado, então vira o pescoço, dá para não cortar, enquanto estava sentado tomando aula, porque eu não podia filmar, aí eu fui errado, mas eu não sabia se não podia filmar, na verdade, mas estava todo mundo sentadinho ali e tal, eu estava com o meu celular do lado, eu liguei o celular e fiz isso aqui. Esse cara, cadê? É esse cara aqui. Tá? Ele estava lá. E eu, no meu entendimento de inglês razoável, consegui pegar quase tudo que ele falava, tá? Ele, com palavras dele, depois eu vou aqui as explicações, tá? Sobre isso. Quando eu estava lá, eu vi ele falar que a CIA o procurou em determinada época, entre a Guerra Fria, e ele não teve escolha. Ele teve que ir lá. E ele descobriu que a CIA fez isso porque a KGB, que é a proporcional da CIA aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, mas na Rússia, estava fazendo pesquisa, que era quem estava na Guerra Fria, para tentar, através da paranormalidade, alguns contatos até alienígenas, mas isso aí é um outro projeto. Esse é o projeto Stargate dos Estados Unidos, tá? Em 1978 isso aconteceu, tá? E chamou ele para ir, ele teve que ir, tá? E aí ele disse que foram vários documentos, várias leituras, várias tentativas, algumas confirmadas, e que a coisa foi tão forte que teve um momento, que foi a única vez que isso aconteceu, isso foi ele falou, eu procurei essa informação, eu não achei, tá? Mas eu vou pedir a você para procurar para mim, se você encontrar ela, enquanto nós estamos aqui. Ele disse que ele intermediou, por causa dele. Ele fez uma leitura tão forte
através da visão remota, que era isso que ele tinha, que é a clarividência viajoura, né? Ele ficava aqui, ele via o negócio lá longe. E via e era confirmado. Claro que tinha algumas coisas, mas ele conseguia localizar pessoas, submarinos, e principalmente que era essa preocupação, né? Alguma coisa que viesse por baixo pela água, principalmente submarino, que ele conseguia localizar. Eu não sei até onde isso vai, a liberdade e tal, mas é o que ele falou. E que ele foi o único cara que a KGB teve um momento de paz em que eles encontraram a CIA, a KGB, alguns paranormais lá da Rússia e eles, para ver se eles conseguiram intermediar e parar, até para ver se isso que tinha, né? Tem uma tentativa de paz entre eles. Ele estava nessa reunião. Ele ingressou no projeto Stargate em 1978, enquanto serviu o Exército dos Estados Unidos. A participação foi motivada por experiências pessoais que escaparam lá, né? Os Estados Unidos eles começaram a procurar pessoas que não foi só a visão remota, a projeção astral, médiums, intercontato interdimensional. Foi a descrição precisa de um tipo de submarino soviético que ele achou. Ele achou, é preciso, isso aqui é documentado. Isso tem esses documentos lá na CIA. Ele levou o papel lá. Ele levou, inclusive, a famosa página 25, que, como não existia nos documentos, acharam que ali tinha alguma coisa. De fato, tinha, daqui a pouco eu falo. Então, ele encontrou a localização precisa através da... Você vê que interessante, isso é documentado, isso não é conversa, isso tem nos documentos que foram... acho que em 1900 e alguma coisa, 90 e pouco, se não me engano, a CIA liberou uma quantidade de documentos. Está lá. É conhecido como a classe Typhon. Em uma sessão de visão remota, ele detalhou características específicas, incluindo seu tamanho comum, design, informação e local. E confirmou. E isso fez com que o projeto foi mais à frente, ao mesmo tempo, nem todas as vezes eram precisas. Eu não sei se ainda se faz, a gente não sabe, porque na época ninguém sabia, né? As interações com a Rússia, durante o período do projeto Stargate, havia preocupações que a União Soviética estivesse conduzindo pesquisas semelhantes a esse tipo, para levar vantagem. Então, os Estados Unidos não levou. Ele foi um dos membros, tiveram alguns, tá? É a página que é Analysis and Assessment of Gateway Process. É um documento que está relacionado às investigações da CIA, e Estados Alterados da Consciência. É um relatório de 1983 intitulado Análise, que eu falei. Ele examina o processo de paranormalidade e a confiança que existia sobre isso. O relatório estava ausente há muito tempo, gerando especulações, mas ele foi acessado com o tempo e confirmado que estava ali algumas confirmações, né, exatamente nessa página, da veracidade das ações que faziam. Mas como aquele documento era muito preciso, ele foi retirado, aparentemente falaram que foi sem querer, mas como que uma página retirada do relatório? Era exatamente a página que confirmava. Então foi bem interessante. A questão da paranormalidade, que a gente começa por ela, a gente já vai para os aliens. Tá? Por que usam? Por que não falam? Existe alguma possibilidade de uma informação privilegiada, como aconteceu com o Joey? Existe algo mais além da espiritualidade? Eu sempre vou fazer um vídeo sobre isso. Tem alguma coisa que a gente não sabe? Tem alguma coisa que a gente está travado? Sabe quando, educadamente, nós olhamos aqui, a gente está tentando aprender, não sabe. Também não somos nenhum tipo de, meu Deus do céu, mas está com a mente aberta. Sabe quando você olha pessoas que estão achando que são as mais certas, estão tipo num templo, falam, nós somos salvos e temos que salvar os outros? Será que a gente não é assim? Mas será que de alguma forma tem alguma coisa que a gente não está vendo? Só o ato de pensar isso já é bom. Isso é o que eu vou fazer. O que mais existe além da espiritualidade? E se a gente não estivesse no caminho 100% correto? Justamente por não terem falado para a gente as coisas que a gente precisava saber. Algumas pessoas já sabem e não liberam a informação para a gente. E a gente ainda está fazendo isso de uma forma meio religiosa, meio, sei lá, sabe? Então, vejamos aqui algumas informações que mostram, que vão embasar essa informação de que os governos usou e tentou esconder, ou tentaram. São alguns mais científicos, outros especulatórios, mas tá? The Phenomena, The Secret History of You, Estados Unidos, aqui que fala, baseado em documentos desclassificados e entrevistas com participantes, esse livro revela
como a CIA e outras agências investiram milhões em programas de visão remota durante a Guerra Fria. Documenta o projeto Stargate, que a gente falou, onde videntes e outros tantos eram usados para espionar instalações soviéticas. O programa durou 20 e produziu mais de 25 mil documentos de sessões documentadas, chamadas documentos da CIA. The Wars East and West, escrito por esse Joey, tem o seguinte: nesse livro que ele escreveu, ele releva como os Estados Unidos e a Rússia competiam no desenvolvimento das habilidades psíquicas para espionagem. Ele documenta o programa soviético de pesquisa paranormal, inclusive usando sempre de uma forma um pouco mais intensa em relação às pessoas assim. Nos Estados Unidos, segundo ele não teve muita chance de dizer não, afinal ele era do exército, mas que lá as coisas eram ainda piores. Institutos como o Instituto de Pesquisa Científica da União Soviética, onde cientistas estudaram indivíduos forçadamente, com supostas habilidades extraordinárias, incluindo relatórios científicos e anteriormente secretos de ambos os lados dos conflitos, tentando descobrir onde é que se tinham bombas atômicas. Existem documentos até que falam da leitura disso sob a tentativa de colocar algumas dessas em Cuba, na época por ficar perto da Flórida, né? E por estar mais ou menos dentro do mesmo sistema de governo na época e ter uma certa defesa. A verdadeira história da América, programa de Jim Marrs, ele detalha o programa de espionagem psíquica do Exército dos Estados Unidos, incluindo o uso de clarividências para localizar alvos militares. Ele traz documentos, ele apresenta esses protocolos desenvolvidos, né, pela Defesa da Inteligência, Agência de Defesa da Inteligência, para treinar e testar a habilidade de visão remota com taxa de sucesso, isso é documentado, de 60%. Eles iam selecionando, pegavam as pessoas que realmente conseguiam fazer a leitura melhor, e eles conseguiam. Ver que interessante isso. Esse Joey, que a gente colocou aqui, que é o Mac Monagly, Eagle, é um dos principais videntes desse projeto. Ele trouxe não só isso foi escondido da população, a localização, como outras situações. Quer dizer, vê que interessante. Por que a CIA parou de fazer isso? Ou não parou e a gente não sabe? Parou por quê? Porque até hoje parece que não está mais fazendo nada. Mas na época as pessoas também achavam que não tinha nada. Só a guerra em si, sei lá, espionando satélite, sei lá se tinha na época, só isso. A pergunta que eu faço a você acha que ainda esconde da gente, que está acontecendo fenômenos desse tipo, utilizações de questões de paranormalidade, até projetores astrais? Você acha que eles ainda estão fazendo esse tipo de pesquisa e a gente não está sabendo? Exemplo, sério, imagine a possibilidade de um projetor astral. Um de vocês, sinceramente, começar a ver situações. Imagine que você sai do corpo, vai lá na área 51, ou sei lá onde, num ambiente desse aí, e traz aqui informações precisas. E os Estados Unidos fiquem sabendo disso. Você acha que acontece o que com você? Que bate na sua porta no próximo dia, como que ele viu isso? Você fala instalação, situação, documentos, andar, tudo certinho. Você aparece aqui falando isso. A pergunta que eu estou lhe fazendo é sério, você acha que aqui no Brasil, você está no Brasil, eles batem aqui no outro dia, entra em contato com, sei lá, com Polícia Federal, e no outro dia você está preso e vai por espionagem? Como é que esse cara sabe disso? Que interessante. Eu acho que sim. Você vê, às vezes eles invadem qualquer lugar, como já mostrou, né? Eles vão rapidamente em qualquer lugar, sem nenhum tipo de aviso, né? Eles simplesmente invadem e ninguém nem percebe que entrou aqui no país. Como aconteceu aí em algumas guerras, quando mataram o Bin Laden, eles invadiram o país lá, ninguém sabia que eles estavam lá. Não só o país, como a cidade que ele estava, o local lá, a comunidade lá. Então não tem o que fazer. Os caras vão bater aqui, velho. Vê que interessante. É lógico que eu estou fazendo a teoria da conspiração para mostrar como seria possível uma coisa dessa acontecer. O cara vem aqui e some. Ou então vídeo apagado do YouTube por mentira. Ou fake news. Transmissão de informação não verdadeira, intenção. Você acha que eles não iam dar uma prensa aqui nos caras? Tira do ar. Rapidamente. Porque se estão escondendo essa informação e alguém vai lá e lê, e fala, declara, né? Custa entre
800 e 1.200 reais a vacina. O Mind Wars Brain Science examina como governos pesquisaram e aplicaram neurociência e fenômenos paranormais para fins militares. Revela programa de pesquisas e controle mental, incluindo o MKUltra da CIA, experimentos soviéticos em telepatia e outras coisas. Tem pesquisa científica sobre isso. Uma pesquisa chamada The Man Who Stared at Ghosts, eu não sei porque que é, de John Rawls, ele fala. Ele investiga o programa First Earth, eu não sei falar isso aqui, do Exército dos Estados Unidos, que explorou capacidades paranormais para aplicações militares. Esse documento ele traz experimentos, ele vai lá, ele faz um cruzamento desses documentos da CIA, ele consegue pegar várias situações interessantes e mostrar aqui como que coisas passam sem que a gente perceba. Então tem várias coisas interessantes. Nesse documento da CIA, para você ter ideia, estão contidos ali visão remota para espionagem, experimentos em telecinesia comprovados, documentados e comprovados, pessoas que usaram a telecinesia. Para que eles queriam a telecinesia? Pegar um soldado, botar na guerra, essa era a ideia, tirar a arma do cara. Telecinesia, para quem não sabe, é a capacidade de você levitar ou movimentar através de um sistema energético, enfim, alguma coisa. Eles fizeram teste em pessoas com pesquisas em telepatia, programas de controle mental, técnicas, inclusive, estudo de percepção, influência psíquica à distância, influenciar e alteração de consciência. Estudos foram feitos, tá? Tem vários outros países também que fizeram, como eu já falei da Rússia e Estados Unidos, mas a China também fez. A China detalha o programa governamental chinês chamado 121, que identificava e treinava crianças com habilidades extraordinárias, chamadas assim. Esse documento, de onde tiraram essas informações, casos verificados de leitura com venda nos olhos, telecinesia e percepção extrasensorial, no Instituto de Ciência do Cérebro Humano em Pequim. Inclui resultados de testes científicos feitos sob supervisão militar. Não sei como vazou um tipo de informação dessa na China, mas tem outros locais da China, tá, que fizeram. O Reino Unido também tem. Revela o Ministério da Defesa britânico manteve uma unidade secreta dedicada a fenômenos paranormais. Documento experimenta em visão remota realizado em instalações militares onde sensitivos foram usados para localizar também submarinos soviéticos, que era o grande problema. A Alemanha documenta, é um livro também, tá? Documenta programas nazistas que investigaram fenômenos paranormais, incluindo o Instituto, eu não sei falar esse nome aqui na Alemanha, só a careta para falar, e revela experimentos com telepatia e clarividência realizados em instalações secretas, com foco em aplicações militares. Isso aqui no Japão. Como está em todo lugar? Tem Brasil? Tem. Qual é o tipo de pesquisa? Mas o Brasil pode não ter tecnologia, mas a gente tem médium. Isso aí você não pode negar. Tem uns caras que são fogo aqui, inclusive o Chico. Inclui sessão sobre programas japoneses após uma guerra em uma universidade como Tohoku e Tóquio Denki, onde os experimentos em telepatia e pré-cognição foram conduzidos com resultados significativos estatisticamente. Então conseguiu. A gente faz assim um experimento pequenininho aqui a cara, então a gente consegue ler. A gente consegue. Tem alguma coisa realmente que acontece. Eu vou fazer esse experimento agora nas férias, tá? Nas férias a gente vai movimentar energia em relação a isso. A Índia também. Yoga Powers é um livro por Knut Jacobsen. Ele documenta como o governo indiano incorporou práticas yogis tradicionais em treinamentos militares modernos. Inclui estudos científicos realizados em institutos governamentais sobre os CIDIs, que eram os poderes paranormais, e suas aplicações práticas, para poder realmente ver o que estava acontecendo ao redor. Brasil, a operação nos arquivos secretos da aeronáutica para o Edilson Boaventura Júnior. Revela como foi, eu vou documentar isso mais a fundo depois, tá? Como a Força Aérea Brasileira investigou fenômenos paranormais na Amazônia, incluindo casos de interação psíquica com fenômenos aéreos, inclusive um projeto chamado Projeto Caboclo. Falar já. Documenta experimentos em telepatia realizados em bases militares e extrasensoriais. Que os caras tinham um contato meio que do outro lado, como é que eles conseguiam fazer aquilo no meio da mato, então as informações que não conseguiam entender no Brasil. Estou fazendo um catado geral para você ver como está em todo lugar. Não é só aqui. Isso aqui foi escondido, tá? Depois que isso foi colocado. A pergunta é, a gente tem mais alguma coisa aqui? Será que existe uma... Difícil entender aqui no Brasil, enfim. Israel também tem Beyond the Vineyard, Israel Programa Paranormal Research. Como forças de defesa israelenses
utilizaram capacidades psíquicas, inclusive estando agora em guerra, né? Em operações de inteligência, incluindo documentação sobre experimentos de desdobramento de metal, visão remota, dobramento de metal. Nunca ouvi falar disso. Visão remota sob supervisão militar. Aí tem vários outros pontos aqui, tá? O que eu coloquei aqui. No Brasil, a gente tem um caso muito interessante que tem a ver com a questão do paranormal, mas teve ele tomou esse caso, ele não foi necessariamente um caso escondido, mas ele foi tão interessante que eu queria colocar aqui. Eu não sei se vocês lembram de um Parnaso de Além Túmulo, ou no começo de algum livro que teve Chico Xavier psicografou Humberto de Campos. Humberto de Campos é um escritor, tá? Talvez um dos grandes escritores brasileiros. A família dele ainda estava viva, a esposa de Humberto de Campos nessa época ainda estava aqui. Ele morreu com 48 anos, em 5 de dezembro de 1934, no Rio de Janeiro. Apesar de, eu não me engano, ele ser do Maranhão. Tá? O Chico Xavier, em 1944, ele escreveu Humberto de Campos, ele disse ter psicografado, esse livro foi publicado. Em 1944, a viúva dele, que chama Catarina Vergolino de Campos, esposa dele que ficou aqui, através de advogados, moveu uma ação judicial inédita e o processo questionava a autenticidade dessas obras, o direito autoral sobre o material, porque se é do meu marido mesmo, vê que interessante, ela foi para os dois lados. Como assim você está falando dele e não está pagando nenhum valor, né? E a própria possibilidade legal de um espírito ser autor das obras literárias. Ele tinha que provar que aquilo era verdade judicialmente. Por isso que ele mudou o nome para Irmão X. Humberto de Campos fez isso, ou Chico, sei lá, a espiritualidade, para que não tivesse mais problema. Durante o processo foram realizadas diversas análises técnicas, por exemplo, perícia grafológica, comparação detalhada de caligrafia, análise de padrões linguísticos, que ele tinha um livro, escreveu, ele tinha também vários ensaios escritos à mão, então dava para saber, né? Estudos de expressões características, lembrando que o Chico Xavier só tem a 4ª série, só estudou até a 4ª série. Estudo de expressões características, verificação de elementos estilísticos, detalhezinhos. Aí tem comparativo de estilo, verificação de vocabulário, exame de construções frasais, identificação de padrões negativos, resultado da investigação. Análise técnica revelaram similaridades impressionantes. Uso de vocabulário específico de Humberto de Campos, referências a fatos íntimos de sua vida que nunca foram publicados, manutenção do estilo literário, continuidade de vários temas recorrentes e elementos que foram verificáveis, informações históricas precisas, detalhes pessoais confirmados, não sabe-se como é que ele sabia disso, pensaram em detetive e tal, referência a documentos privados e fatos conhecidos apenas pelo escritor. Aí teve várias outras situações. A decisão, o juiz considerou impossível juridicamente atribuir direito autoral a um espírito, tá? Não houve pronunciamento sobre a autenticidade, o processo foi... Ninguém divulgou, mas depois ficou. Isso ficou para lá. Claro, isso deu um impacto científico na época, depois a gente esqueceu, cara, isso foi uma coisa que aconteceu aqui, como é que a gente esqueceu isso? Aqui tem um processo judicial que aconteceu. O caso gerou estudos científicos com pesquisa psicológica, análise de processos, começou a perceber, várias pessoas começaram a movimentar a energia em cima da mediunidade. O que é isso? E depois parou. Não sei se nós desistimos, se nós não encontramos... Não sei o que foi que aconteceu. Então tem outros casos que aconteceram aqui, tá? Fora isso, tiveram várias análises das cartas de Chico, como cartas de familiares, mas foi outra coisa, não é o assunto de hoje. Você vai ver que é interessante que a gente não sabe se isso foi diminuído no nosso país ou se, de alguma outra forma, a gente simplesmente desinteressou. Porque está aí, está documentado, tem jornal, tem capa de jornal falando isso. Você consegue pegar a frente, ler a notícia por aí. Você pegar naqueles jornais que você faz um web arquivo lá, você volta. Só digitar no Google que você vai achar. As questões em relação a aliens, tá? Além da paranormalidade, objetos voadores não identificados. Então, várias coisas estão acontecendo. No Brasil, a gente temos alguns casos. Às vezes, hoje, um grande problema são os drones, os satélites, e outras tantas coisas que são possíveis fazer. Drones, hoje em dia, eles formam... Você planeja, pega 4, 5 drones e tal, eles conseguem fazer ele ficar em linha certinho, ou mais. Então, hoje em dia está mais fácil, além da edição de Photoshop ou Adobe After Effects e outros tantos que você consegue fazer.
O caso mais conhecido sobre isso que se fala é o Roswell, que eu já falei algumas vezes, eu vou ser bem rápido. Ele argumenta que uma nave extraterrestre estava sobrevoando o deserto do Novo México para observar atividades nucleares quando um raio bateu e matou a tripulação alienígena e derrubou a nave. O governo dos Estados Unidos engajou-se em um acobertamento, isso é falado e documentado assim, documentado entre aspas, mas é uma das maiores teorias da conspiração, incluindo várias para onde foi levada, era 51 e tal, tem um negócio pesado sobre isso aí. Vários outros casos foram documentados também que eram épocas que não tinha como fingir essas coisas, não tinha isso. The Flying Search Conspiration de Donald alguma coisa, 23 de novembro de 53, um caça F-89 foi acionado a partir de Kisrose para interceptar um contato de radar desconhecido. O caça foi perdido, foi chamado sobre o lago interior, levando rumores na subsidência de um avião que havia colidido com um disco voador. Caiu. Fontes militares descartaram a perda inteiramente mundana, tiveram lá, foram atrás, nunca se tiveram notícia direito do que aconteceu, que se caiu, o que foi. Ele saiu, bateu em alguma coisa e ficou por isso mesmo. Você não sabe em que ele bateu no ar. Ficou acobertada essa informação. O que pegaram, né? Eu estou falando alguns aqui, eu vou passar para o mundo todo, daqui a pouco eu vou especificamente para o Brasil. Tá? Top Secret, por Timothy Gould, ele fala, investiga alegações de descobrimentos governamentais relacionados aos OVNIs. Em todo o mundo ele faz essa pesquisa, não só lá, e incluindo informações sobre programas de inteligência que lidam com fenômenos aéreos não identificados e como acobertam. E ele dá vários relatos de coisas de saída, documentos de saída, de verificação, de reportar que aquilo estava reportado e depois não tiveram uma resposta do que aconteceu. Ficou por isso mesmo. Tem várias coisas aqui que foram sugerindo que os Estados Unidos têm conhecimento significativo sobre os OVNIs que não foi divulgado ao público. E que isso é uma coisa tão forte, tão interna lá dentro, que não é divulgado nem aos presidentes. Para você ter ideia, tem uma coisa só ligada aos militares, que fica interna lá. Não sei como é que eles fazem isso, mas é tão pesado o negócio que é assim. Tá? Normalmente eles não fazem. Aí começa uma teoria da conspiração interessante. Ele fala, o Corso é um ex-oficial dos Estados Unidos, que as tecnologias que foram recuperadas em vários lugares, principalmente no Roswell, foram integradas em projetos militares e não só em fibra ótica, criação de alguns padrões de tela e outras coisas que vieram a ideia e o projeto vieram desses lugares. Que aí entra na teoria da conspiração difícil. Cara, não tem tanta coisa legal aqui. Tem casos em todos os lugares do mundo, tá? Todos os lugares do mundo você tem o governo tentando esconder a informação, tentando diminuir, controlando a imprensa. Tem vários lugares diminuindo. Tem, por exemplo, um dos autores aqui, que é o Richard Dolan, entrevistou mais de 120 militares de alta patente. Alguns deles, quando falaram demais, tiveram problemas até depois de aposentados. E tiveram documentos reveladores, relatórios da CIA, do NSA sobre as OVNIs. Tem alguns desses ainda no YouTube, que eu não sei como é que consegue, mas tem os documentários que conseguiram colocar, acho que talvez não tem mais como tirar, né? Você consegue ver. Você tem curiosidades, por exemplo, perseguições aéreas documentadas, onde os caras estão voando atrás de um ser, de uma nave, alguma coisa assim, não sabe o que é, não conseguem identificar, e eles simplesmente colocam no relatório de forma mais sutil e não sabe o que é. Persegue por um determinado tempo, inclusive. Tem vários documentos, são muitos aqui, com certeza eu estou passando por cima de pelo menos uns 15 diferentes tipos de documentos aqui. Documentos autenticados, análise total de até alguns aspectos mais novos, câmeras que estavam nesses aviões, que não sabe o que é aquilo. Não tem a menor ideia e isso vaza. E eles não dizem. No Reino Unido teve um incidente chamado Handley Ocean Forest, em 1980. Documentos do Ministério de Defesa foram ocultados, testemunhos de militares britânicos foram suprimidos, radiação anormal detectada também pelo que aconteceu foi ocultada e a própria imprensa não pôde divulgar muito esse assunto pelo controle da época. Na China tem vários comentários também, inclusive documentos. Eles tinham uma coisa chamada Departamento 3, que era o programa militar chinês de investigação OVNI, especificamente aos OVNI, não era paranormal aqui, tá? Essa investigação acontecia em Xinjiang e teve um incidente que aconteceu no aeroporto lá, onde tem fotos militares que foram confiscados, eles filmaram. Isso aconteceu em 2010.
Testemunhos aos controladores aéreos e investigação totalmente oficial. O problema da China todo é esse, né? Como aconteceu com um cara que divulgou o Covid na época lá. Você vê, isso não é possível. Não é assim, cara. Teve um cara que saiu, você sabe dessa história. O cara falou que tinha uma coisa que não era boa ali. O cara foi preso, colocado, retirado. Isso é história aí, tá? Isso realmente aconteceu na China. Se eles conseguem esconder, mas até que mataram o cara aqui. Se eles conseguem esconder uma coisa como... inclusive o cara era médico, obrigado, Humberto. O cara era médico. Se uma coisa sobre doença que vai pegar o mundo todo e estava na iminência de acontecer, foi escondida, foi suprimida ali, que podia ter falado antes, sei lá, ter feito alguma ação, né? Já que era tão sério, imagine, né? No Brasil teve, acho, uma coisa chamada Operação Prato também, que foi aquela que eu falei da... Tem um incidente de Varginha, que eu já vou detalhar ele, que foi um incidente, inclusive, que algumas pessoas não acreditam nele. Deixa eu até pegar ele aqui. Tem vários depoimentos legais aqui, velho. Caramba, que interessante. O documentozinho do Brasil que eu peguei aqui sumiu. Tá vendo? Ó, ocultaram que estava aqui. Apagaram o meu conteúdo do Brasil, cara. Nós, como estudantes de espiritualidade, esse assunto é muito importante, porque ele abre para a gente uma informação bem interessante. Se esses caras estão aí fora, o que a gente precisa para ter contato com os caras? Sério mesmo. Porque esses caras, eu não acredito que ET vem para cá e você vai ter contato com o governo. Isso está acontecendo e está acontecendo várias vezes o tempo todo. Né? Estou aqui, tá aqui olhando para você o tempo todo. Deixei aqui para a gente forçar mesmo a imagem disso. Eu não sou uma pessoa conectada assim, de ficar pensando e tal, mas eu já tive experiência. Diferentemente do que muita gente fala desses caras aqui, chamados Greys, que são malvados e tal, comigo não foram, tá? A ação que eu tive, a sensação que eu tive com eles foi, pelo contrário, a sensação respeitosa, até de admiração, e no sentido de me trataram como um tipo de um pet, na verdade, tá? Era assim... Sabe quando o cachorrinho faz uma coisa bem bonitinha, tipo pular, deitar, sentar, acontecer? Eles acharam extremamente interessante eu estar lúcido do lado deles, fora do corpo. Eles estavam impressionados, assim. Era como se fosse me cercaram assim, que bonitinho, o bichinho tá lúcido, vê que legal. O cachorrinho que sentou. Girou assim pela barriga. Foi a sensação que eu tive quando eu estava do lado dele. E eu perguntava, e eles não falavam. Eu me sentia o cachorro latindo pro dono. Uau! Só que, como é que eu vou explicar para ele que, sei lá, meu cachorrinho, sei lá, vou tomar um café, você faz um café. A mais banal informação não chega. Exatamente assim que eu me senti perto dos caras. Cara, os caras realmente menores do que eu, cara, me abraçaram, velho. Como se tivessem... Eles não fizeram isso como num gesto. É como se entendesse que aquele gesto, para mim, seria um gesto importante. Não é um ato que eu acho que era dele. Sabe a sensação que eu tinha, na hora que eu recebi um abraço de vários... É que ele fala assim, ele é um ser emocional. Nós precisamos abraçar ele para ele se sentir bem. Aí você passa, bom, pelo menos eles tinham preocupação comigo, eles não botaram nenhum tipo de sonda anal, nem nada dentro do meu ouvido, nada. A intenção dos caras realmente era ver minha lucidez, eles analisavam mesmo, cara, olhavam profundamente para mim, velho. Parece que você estava vendo lá no fundo, tirando detalhes, deve ter botado um chip dentro do meu ser. Vamos monitorar esse cara aí. Depois daí eu fiquei doido. Era bom até ali. Mas é sério, isso aí é uma outra coisa que eu acho que acontece também, apesar de a gente não falar. Mas tem uma coisa que eu queria falar. Será que a gente não precisa ir deitar pensando nisso? Foi horrível. Assim. Agora, você chega... Cara, esses caras são inteligentes, véio, de um jeito que a gente nem consegue entender o que é isso. Estava falando de seres com a capacidade mental de entender coisas que a gente... comparativo exatamente esse. É pegar a Cacauzinha que está aqui, vem cá, mamãe, e tentar explicar para Cacau, aí, mamãe. Cacau, ô Cacau, bora jogar videogame? Não tem como, velho. A sensação que eu tinha era exatamente essa, estando perto deles, que não tinha como explicar. Olha que bonitinho. Você não tem vontade de abraçar esse ser? Fala, oh, meu Deus do céu. A Carita que faz esse cabelo de samurai nela, tá? Porque o pelinho fica caindo nos olhos, não dá pra ver. Vai, Cacau, vai. Vá, Cezinho. Você não tem condições, não posso te explicar nada, tá? Viu?
A vontade que você tem com o Cacau é esmagar ela. É essa. Abraçar ela. Só isso. Isto foi o que eu senti perto do cara. E me trataram assim, desse jeito aqui. Essa, pra mim, é a melhor comparativa que eu já tive até hoje. É a diferença que provavelmente a gente tem dos caras. Ah, não. É muita, velho. É muita. Mas não é pouca, não é muita. Os caras sabem de coisas que tem informações, acesso, frequência, movimento. É isso que eu acho que a humanidade precisa tomar cuidado. Porque pensa, se existe a possibilidade... Eu vou fazer uma pergunta para você. Essa é boa. Existe a possibilidade do homem ter usado tecnologia além... E tá ganhando dinheiro com isso ainda? Sério? De alguma coisa ter sido transmitida diretamente para os governos ou para alguém, pega alguns poucos, transmite essa informação é colocar lá fora. Por isso que eu falo, o ser humano na atual compreensão, dá até para entender porque que esses caras não falam com a gente diretamente. Porque a gente é aproveitador, velho. Eu vou mentir, não minta não. Porque você vai falar isso agora para os ETs vir até você. Mas qual é a chance de pegar qualquer ser humano, dar a ele uma hora, eu vou lhe ensinar a você a fazer uma técnica assim. Você vai fazer isso aqui, tá? E vai ter gasto quase nenhum de energia, vocês vão flutuar. Os carros de vocês vão flutuar com muita facilidade, com quase nenhum gasto energético. Vai gastar um pouquinho, mas é muito pouco. E seus carros vão levitar. Ele passa essa informação para você. Para você. Você é detentor de uma informação dessa, você não sabe noção o risco que você corre. Em vários aspectos. Informação dela. Primeiro que você fala um troço desse e consegue fazer, no outro dia, mesmo que essa é uma opção, tá? A outra seria provavelmente você ia ganhar dinheiro com isso. Você ia se perder. Você ia vender isso. Você ia ser o proprietário e ia permitir que todas as empresas do mundo fizessem e usassem, mas pagariam um valor para você. E você ainda fala, não, vou fazer isso para ajudar o mundo. Vou pegar esse dinheiro que vai vender essas pessoas, você fala, você usaria um subterfúgio para poder sentir uma certa paz, com um alívio, né, do processo inconsciente. Então, por isso que eu acho que é muito difícil esses caras, velho, virem aqui. Imagine, Cacau começa a ter minimamente, já estava aqui agora, um grau de consciência. Aí, os cachorrinhos estão sendo atacados. Você acha que são nervosos? Você acha que eu vou ensinar Cacau a fazer, sei lá, vou ensinar vocês aqui a fazer um avião ou uma arma para se defender? Ela vai usar para matar os outros, velho. Ela vai usar para ganhar vantagem em cima dos outros. Então, esse, com certeza, é um dos motivos. Agora, o que eu não consigo entender é como que o governo pega isso. Porque eu não acredito que os ETs só façam, os caras que vêm para cá, entreguem isso na mão do governo. Eu acho que eles caem na mão das pessoas mesmo. Mas os caras vão lá e tomam. Tomam de volta. Ou cai, sei lá, cai uma coisa estranha documentada no seu terreno. Os caras entram lá, fecham o seu terreno, você não pode fazer mais nada, velho. Então, por isso que eu acho que essas coisas são controladas por quem tem poder, infelizmente. Eles escondem essa informação da gente. Eu tenho um caso aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui uma parte que é legal. Tem trechos também de... tem um caso chamado caso Eisenhower. Eu não sei falar, Eisenhower. Em 1954, um presidente. Você está documentado, procure. 20 de fevereiro de 1954. Fomos informados em uma emergência odontológica que isso tinha acontecido e saiu, mas os registros do dentista nunca foram encontrados. O presidente esteve em Palm Springs ontem, segundo fontes confiáveis, participou de uma reunião altamente secreta e não sabe. Você pode procurar essa informação, super interessante. Tem um monte de coisa sobre isso, tá? Aí tem, por exemplo, situações até no Vaticano. O Vaticano tendo informações e escondendo essas informações também da população, não deixando, até por uma questão mesmo de, tá? Tem os crop circles, que são uma documentação super interessante, alterações nos trigos, nas fazendas que são feitas, que isso era uma forma interessante. Você já viu sobre isso? Vocês encontraram alguma falha sobre isso? E alterações encontraram a exposição de micro-ondas de alta energia de padrões precisamente controlados. A mensagem binária responde diretamente à transmissão. Isso foi feita uma pesquisa sobre isso. Eles foram tentar ver se tinha. Depois apareceram um grupo de pessoas aí que aparentemente tentavam dizer que foi, mas você não sabe se é. Você não sabe se isso foi uma forma de esconder também. Mas alguns primeiros testes que foram feitos, nas primeiras que apareceram, eles não conseguiram entender como é que foram feitas.
como é que conseguiu fazer de perfeição. Isso é uma forma inteligente dos caras. Você vê só. Se eu não posso chegar para vocês e aparecer, porque se eu aparecer, vocês, sei lá, vão querer pedir um monte de coisa e tal, e vão querer falar, saber coisas que vocês não podem saber, ou se aproveitar de tecnologias que eu não posso falar, ou que vocês não podem acessar, né? Um mundo violento, até onde você consegue pousar, por exemplo, no mundo de tigre, de bicho, e o bicho não te atacar. Então, é um negócio estranho. Ao mesmo tempo, eles não podem fazer contato direto, mas nem com o governo, mas eles vão lá e fazem situações como essa de marcar território, mostrar que existem, para que pelo menos a população mundial perceba a existência dos caras. Ó, nós estamos aí. Tem um encontro em Caracas. Dr. Rodrigues relata que os ETs apareceram para eles, seres que eles nunca tinham visto, e mostraram hologramas do futuro da Terra. A comunicação da Terra seria telepática, segundo este cara, mais clara como cristal, alertaram sobre mudanças climáticas e guerras nucleares. Tem o relato de policial no incidente que aconteceu em Voronet, em 1989. Crianças descreveram várias, com precisão, que o ser tinha 3 olhos e segurava um dispositivo que paralisava. Inclusive, disso chegaram algumas ideias de fazer o filme MIB. Falou sem mover a boca, todos ouvimos dentro das nossas cabeças, crianças. Tem um caso da Japan Airlines. Eles viram alguma coisa estranha, que seguiram eles por 400 milhas. A comunicação era através de pulsos luminosos, minha tripulação toda testemunhou, o radar confirmou. Isso é documentado, tá? O caso Colares, no Brasil, em 1977. Pescador João relatou, a luz me sugou para cima. Dentro da nave, eles falavam sem palavras. É um pescador, velho. Beleza, o pescador pode dar uma lida de vez em quando. Mas mostraram mapas de oceano e alertaram sobre poluição. Tem vários casos assim. O caso Beth Andreasson é um livro que fala até sobre ela. Eles disseram, seu planeta está em perigo, viemos observar e alertar. A humanidade precisa evoluir espiritualmente. Busque conhecimento. Foi o Tebilu aqui. Tem um caso em Zimbábue, em 1994. Esse caso é massa. Procura sobre ele um relato da professora. 62 crianças contaram a mesma história. 62 crianças. Criança não mente, velho. Exagera, mas mente não. E eram muitas falando a mesma coisa. Os seres tinham mensagens sobre o meio ambiente, mostraram imagens da destruição da Terra. 90. Apareceu em minutos, o trigo estava dobrado com padrões impossíveis no centro, encontramos cristais estranhos. Tá? Sobre os documentários de Corp Circle, sei lá. Vimos luzes dançando sobre o campo de manhã, lá estava um círculo com símbolos que pareciam contar uma história. É importante isso, às vezes não dá para filmar, não dá tempo, é muito rápido. Mas você conseguiu. André, meu irmão, vou mandar mensagem aqui para ele, acho que é André, sim. Estava com um grupo de amigos. Fala, André, estou na live aqui, vou mandar uma mensagem para você, tá? André, meu irmão, ele mandou umas falando com ele aqui. Áudio. Tá. André, você lembra que há muitos anos atrás, vocês estavam sentados ali fora da casa? Vocês e mais quantos? Conta essa história aí. Vocês viram uma esfera brilhando. Nessa época não tinha drone, nada disso. Você viu umas esferas de luz lá. Apareceu, todo mundo saiu correndo, depois eles foram ver o que é, todos juntos foram correndo agindo e viram atrás de uma árvore, um negócio redondo, assim, brilhando, que ninguém sabia o que era aquilo, super forte a luz. E a galera chegou falando, todo mundo assustado, os meninos contando pra mim a história, assim, eu fiquei olhando assim, falei, caramba, pô, Saulo, cara, não era daqui não, era um negócio, assim, aquela impressão de menino, né, contando a história. Uma dica pra gente como projetor e pra gente que quer contato. Claro que o contato vai acontecer fora do corpo, mas seria tão legal se você tivesse um contato físico, o cara chamasse você para, queremos dar uma volta com você, você iria? Um ET como esse aqui que está olhando atrás, chama você para dar uma volta. Mas físico, não é fora do corpo, dar uma volta no corpo. Vai lhe manter lúcido, não vai colocar nada por dentro dos seus orifícios monossilábicos.